O arrebatamento é porque o mundo está falido? Não. O arrebatamento é porque o povo de Deus tem que fugir da tribulação? Também não. O arrebatamento é para que o povo de Deus seja coroado, se encontre com o Cordeiro, ou seja, o seu noivo, a noiva e o seu noivo, para o casamento, para a festa das bodas, tá? Para isso. Enquanto estiver a festa lá, aqui embaixo estará acontecendo a semana de número 70. Tá me entendendo? Estamos colocando todas as coisas. Então eu li Mateus capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus, estando Maria, só para lembrar você o que significa. Mateus 1, 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, primeiro vem o casamento, né? Vamos dizer assim, a cronologia das bodas. Claro, primeiro vem o casamento. Primeiro, antes do casamento, vem o desposamento. Desposamento é uma figura, para nós aqui na nossa cultura, é a figura do noivado. Só que eu já expliquei para você que é a figura do noivado com uma profundidade maior. Porque caso, vamos dizer, que o noivo morra, a noiva ela é considerada viúva, tá? Diferente do nosso noivado normal. Então, o noivado tem essa profundidade de documento, de constatação documental e social, né? E até mesmo jurídica. Então, é desposamento. Bom, a palavra do Senhor fala que Maria foi desposada, ou seja, havia um contrato, havia não apenas um apalavreado, né? Ou apalavrado no nosso português antigo, havia essa palavra, apalavrado. Fulano apalavrou, ou seja, fulano prometeu o fio do bigode, tá resolvido, não volta atrás. Então esse era o desposamento, tá? Esse é o casamento em si. Então o casamento tem dois momentos. O momento do desposamento e o momento da constatação de ambas as famílias, que agora, em acordo, elas estabelecem que aqueles noivos estão casados. O casamento em si, capítulo 2 de João diz assim, versículo 1, 3 dias depois houve o casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então você perceba que havia o casamento, era normal se comemorar casamento, a coletividade, a comunidade mais próxima era convidada, até mesmo, em muitos casos, convocada, porque era uma celebração que todos deveriam constatar, testemunhar e festejar. Era algo maravilhoso, muito especial. E tinha as bodas, né? As bodas no grego significa a grande festa. Então as bodas não é o casamento em si, mas as bodas é o próximo evento. Dizendo assim, é o casamento, mas depois do casamento é as bodas, ou seja, as bodas é a grande festa. Como eu sempre falo, é a festa das festas. É a festa eterna. É a festa maior. É a grande festa, é a grande bodas. Diz a palavra do Senhor, e agora eu vou falar para você profeticamente, no sentido escatológico, o que significam e porque sempre eu falo dessa última semana como sendo a semana das bodas, né, que eu sempre falo para você. Juízes capítulo 14, versículo 10, e eu creio nessa palavra como também um sentido escatológico, profético. Juízes 14 fala do casamento de Sansão. E eu vou ler essa passagem só para a gente entender a respeito. Juízes 14, versículo 10 diz assim, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que Sansão fez o banquete. Lembram-se? Jesus estará aguardando com um banquete preparado para receber a noiva. Quem vai servir nesse banquete é Jesus. Nós nos assentaremos à mesa e Jesus é quem
nos servirá. Olha que privilégio, que honra maravilhosa, será um momento de muita alegria. Veja só, sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Lembra-se que eu falei? No Oriente é normal o mestre de cerimônia, eu chamo de mestre de cerimônia. No nosso português aqui, aportuguesado, né, de uma palavra, chama damo, né? As damas e os damos não são os padrinhos, mas são aqueles amigos mais próximos do noivo e as amigas mais próximas da noiva que trabalham conjuntamente com o noivo e com a noiva, né? E eles se conectam para isso, para essa festa, e eles ajudam nos preparativos, nos detalhes de toda a celebração, seja da parte da noiva, seja da parte do noivo. Então tá aqui. Sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Versículo 12, veja o versículo 12, é importante o versículo 12, nessa lógica escatológica. Disse-lhes, pois, Sansão, dar-vos-eis um enigma a decifrar, se nos 7 dias das bodas, 7 dias, a gente já leu anteriormente, segundo as semanas de Daniel, assista os vídeos anteriores, eu falo sobre as 70, e a gente faz a continha direitinho, né? O ano tem 360 dias para a cultura judaica, né? O mês tem 30 dias para a cultura judaica, não tem o mês de 31 ou de 30, é tudo 30. Né? Então a gente fez toda a continha e a gente percebeu que 7 semanas, ou melhor dizendo, 70 semanas, diz respeito a uma semana de 7 anos, né? Lembram-se? Então, dependendo da frase, 7 semanas é 7 anos, e não 7 semanas é isso mesmo, 7 semanas é 7 anos. Agora, dependendo da frase, 7 dias significa 7 anos também. Tá? Dependia da frase. É como no inglês, né? No inglês, dependendo da frase, você tem uma palavra, ou tem um adjetivo, ou tem um verbo, ou tem um sujeito, né? Então você percebe ali, conforme a frase, de que aquela palavra tem um significado. Exatamente aqui no hebraico a mesma coisa. Então aqui 7 dias diz respeito, creio eu, a 7 anos. Então vamos lá. Disse-lhes, pois, Sansão, dar-vos-ei um enigma a decifrar, se nos 7 dias das bodas mu declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Né? É claro que o enredo eu não vou discutir a história de Sansão agora, que é uma história muito bonita, mas eu estou falando apenas dos 7 dias. Depois diz assim, versículo 13, se mu não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes. E eles disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar para que ouçamos. Então lhes disse, aí fala um monte de coisa. Agora no versículo 15, ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade o teu marido que nos declare o enigma. Né? Então a palavra do Senhor fala sobre 7 dias. Agora no versículo 17 diz assim, ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Para mim, diz respeito exatamente a esse primeiro grupo. Lembra-se que a gente combinou? Primeiro grupo, grupo de Israel. Segundo grupo, o grupo gentílico. Terceiro grupo, grupo da Igreja de Deus. Por que o grupo gentílico entra na semana de número 69 e vai até, né, o cronômetro começar de novo na semana de número 70? Exatamente para poder fazer aquilo que o primeiro grupo não fez. O que o primeiro grupo não fez foi receber Jesus como rei. E esse segundo grupo recebeu Jesus como rei e cumpriu com a missão. Esse grupo não cumpriu com a missão. Esse grupo cumpriu com a missão. Então, essa mulher, né, diz respeito principalmente a esse momento, vamos chamar assim, crítico, nevrálgico, de toda a cronologia da escatologia.
Diz aqui, ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia, lhe declarou por quanto o importunavam. Versículo 18. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia. Então não creio aqui que seja coincidência, né, falar sempre do 7º dia. Eu peguei aqui, mas poderia pegar outros textos que são simbólicos a respeito do que significa 7 dias de festa, 7 dias de bodas, 7 dias para que o enigma seja revelado, 7 dias para que, se de um lado está acontecendo uma grande festa, do outro lado tem um grupo chorando. Entendeu? Vamos lá. Então, estamos falando sobre bodas. Lucas capítulo 12, versículo 35 diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor. Olha só o versículo 36, a segunda parte de Lucas capítulo 12. Ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Está falando de quem? Desse primeiro grupo. Porque o Senhor está voltando do casamento. Está lá em Lucas capítulo 12, do versículo 35 a 38. Então, ele está voltando de um casamento. Vou repetir. Ao voltar ele das festas de casamento. E ainda, Jesus em Lucas, ele está falando de maneira literal. Não é apenas o casamento, mas principalmente a festa. Ou seja, aquilo que a gente está falando de bodas, que na verdade, não é o casamento propriamente dito, mas é o outro evento. É depois, a posterior, é depois do casamento, é a festa, eu chamo de a grande festa, a festa perfeita, a festa eterna. Tá? Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Claro, falando aquilo que o Senhor prometeu aos patriarcas desde o tempo lá do Pentateuco, prometendo sobre essa celebração. Então, Lucas capítulo 22, versículo 27, é aquele texto que em Lucas, na minha Bíblia, está falando, seja maior ou menor. Eu vou ler a partir do versículo 24, só para você lembrar desse texto. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Agora presta atenção no versículo 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui o Senhor Jesus está se referindo ao povo de Israel. Esse grupo aqui. Que haverá sim uma oportunidade. Que haverá condições para que esse povo, se quiser, no seu livre-arbítrio, no seu pleno estado de direito, se quiser, declarar Jesus como seu Senhor e como seu Rei. Né? Claro que aí vem o resultado, que é a sua salvação. Tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, olha só o que diz aqui, como será essa festa. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tantos estes
como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, por que eu estou lendo esse texto? Para dizer o seguinte, né? Que tudo aquilo que a gente tem hoje, como, vamos dizer assim, um protocolo de vida, como sustento necessário, nós temos que comer, não temos? Mas por que eu tenho que comer o pão? Porque diz a palavra que eu tenho que comer o pão porque eu tenho que sustentar o meu corpo. Imagina eu com esse meu biotipo, quantos pães eu não como. Mas eu tenho que comer pão. Mas a palavra do Senhor diz que no céu não haverá necessidade desse pão. Aí você vai falar, espera aí, vamos sentar aqui e vamos conversar a respeito. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus mostra para os seus discípulos que ao ressuscitar, quando ele entra ali naquela sala, com as portas fechadas, ele atravessa a parede. E que nós já pensamos a respeito, como será o nosso corpo no céu? Como será o nosso corpo na eternidade? A Bíblia fala que nós seremos a imagem e semelhança de Jesus, na plenitude. Aí até eu apontei com você, não é apenas no sentido de caráter, mas é no sentido físico também. Porque a Bíblia fala que nós seremos incorruptíveis, como ele o é. Então, todas essas leis que nos norteiam hoje, a lei da gravidade, as leis de Newton, a relatividade de Einstein, tudo isso será todo alterado, tudo, porque ali será o estado de céu, é uma outra maneira de se enxergar todas as coisas. Então, teremos corpo? Teremos, porque Jesus, quando se apresentou diante dos discípulos, ele queria mostrar, primeiro, ele mostrou as marcas. Lembra que eu falei para você? Por que, se ele tem o corpo incorruptível, por que ele está com a marca? Não é novo corpo? Mas aí eu falei para você que a marca significa, é um outro contexto, porque a marca significa a marca da escritura. Naquela época você fazia marcas para estabelecer uma escritura, um contrato, um acordo, e não tinha papel, então era na marca, era no sangue, não era? Então essa marca, que não é uma marca de flagelo, mas é uma marca de escritura, é uma marca de contrato, e essa marca, eu vejo aquela cena, não está escrito isso, eu estou falando, eu vejo aquela cena como Jesus falando com orgulho, vejam a minha marca, Tomé, pega aqui na minha marca. Então é a marca da escritura, é a marca do contrato, é o documento eterno que ele nos comprou por preço, que ele nos libertou, que ele pagou a nossa dívida. 3 coisas: pagou a nossa dívida, nos comprou por preço e nos libertou. Então é essa marca. Dito isso, tirando essa marca, a Bíblia fala que Jesus falou, tem alguma coisa aqui para comer? Aí a Bíblia fala que eles tinham um pouco de mel e um pouco de peixe, e ele comeu na presença de todos. Então, significa que nós celebraremos, significa que haverá festa, e significa que nós comemoraremos de maneira física, comendo. Aí você vai falar, ué, mas agora não tem mais aquela necessidade. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos hoje é a simbologia do que nós viveremos no céu, certo? Então hoje eu preciso do pão, mas o pão de trigo simboliza o pão do céu. O pão do céu, o Senhor Jesus mesmo diz que aquele que se alimentar desse pão jamais terá fome. Aquele que beber da sua bebida jamais terá sede. Então, a simbologia hoje aqui é o pão, é a comida, é o arroz, o feijão. Lá no céu, o alimento será exatamente esse alimento que Jesus responde em um momento do seu ministério. Olha, o meu verdadeiro alimento é fazer a vontade do Senhor. Esse é o meu alimento. Então a prioridade, a necessidade será o alimento do céu. Esse outro alimento, ele não fará falta, não haverá necessidade, mas haverá a possibilidade. É diferente. Aqui na Terra hoje,
Nós temos a necessidade do pão de trigo. Existe uma possibilidade de você se alimentar com o pão do céu, tanto é que você está comigo aqui hoje. Mas se você não quiser ficar, também não fica. Cabe a você decidir. É uma questão de foro íntimo. Entre aspas, vamos dizer assim, de maneira humana, nós não precisamos do pão do céu. Entre aspas, eu vou continuar vivendo sem o pão do céu, porque eu preciso do pão terreno. Lá é a mão inversa. Eu não preciso do pão terreno, mas eu preciso e tenho a necessidade do pão celestial. Entendeu? Então ali a lógica, o equilíbrio se manifestará no céu. Dito isso, falei demais sobre isso, mas é só para você entender e é para você mensurar todo o ambiente. Corpo, alimento, por que celebração, por que festa, por que eu serei assim, por que eu serei assado, exatamente isso. E eu vou terminar Mateus capítulo 8, versículo 11, eu vou ler desde o versículo 10, diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eu li todo o texto só para você lembrar a que se refere esse texto. Mas o versículo 11 e o 12 é o texto importante para nós hoje. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, nós, grupo gentílico, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Então, somos nós. E nós estaremos nas bodas. Por quê? Porque cumprimos com o propósito. Qual era? Instaurar o reino, falar do reino, viver o reino, expressar o reino, inspirar a todos por causa do reino. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso sacerdócio. Essa é a nossa disposição em nome de Jesus. E amanhã